12 dicas infalíveis para superar a perda de alguém. Se você conhece alguém que está vivendo uma espécie de luto, que tal compartilhar esse artigo? Pode ser útil e fazer bem a quem precisar superar essa dor. Vamos começar! Ter espaço para o luto na vida social, profissional, familiar e em outros campos deve ser reconhecido como um legítimo direito de quem perde alguém. O processo de luto é necessário para a reconstrução do lugar do sujeito que fica. E como todos nós já lidamos ou lidaremos com perdas algum dia, é importante que se construa um espaço coletivo que legitime um luto como recurso de saúde não só para o enlutado, mas também para a sociedade, porque o processo de luto devolve para o enlutado a chance de uma nova história. Esse artigo é para você que perdeu uma pessoa amada. Pode ser um amigo muito próximo, um ente familiar ou mesmo um grande amor. Você pode ter perdido essa pessoa para a morte, para uma viagem, ou ela simplesmente foi embora para nunca mais voltar. Não importa, o que você vai ver aqui é como superar de verdade essa perda e encontrar motivos para seguir em frente com encantos, entusiasmo e alegria. A morte. A morte traz uma transformação emocional profunda e só é experimentada quando nos deparamos com a morte do outro, em geral com a perda de uma pessoa muito querida e muito próxima. Por isso, viver o luto é fundamental. Não esconda a sua dor e jamais evite falar quando precisar. Escolha pessoas em quem confia para desabafar. Chore toda vez que sentir vontade e, principalmente, não tente ignorar essa fase na sua vida. Ela é necessária para entender a si mesmo e o complexo sentimento que a partida de alguém traz. E o período que esse luto vai durar depende exclusivamente do seu coração. O que você não pode perder de foco é que, por mais intensa que esteja, a dor vai passar. Tem pessoas que lidam com a morte de um modo mais rápido e conseguem compreender seus efeitos num período curto de tempo. Outras demoram um pouco mais. Não se cobre pelo tempo que está levando para se livrar dos sentimentos ruins que a perda gera. Viva o luto no seu tempo por quanto for necessário, mas de forma alguma apresse a cura, pois é um momento delicado e que precisa de todo o tempo do mundo para ser tratado. O choque. Quando a gente sofre a perda de alguém, vivemos um momento de choque inicial, que pode durar minutos, horas e até mesmo dias. Essa reação acontece porque nosso ego não é totalmente capaz de absorver a realidade da notícia. E por uma autodefesa, nosso cérebro provoca a paralisia das emoções e da capacidade de perceber o entorno. Esse choque pode provocar um verdadeiro apagão de consciência, ou reações corporais como tremores, vômitos, desmaios ou diarreia. Mas aos poucos você vai compreendendo a realidade e retomando a consciência de si mesma. Buscar ajuda profissional. Procurar o auxílio de um psicólogo é muito importante, justamente para compreender melhor os sentimentos deste momento e como encará-los da maneira melhor possível.
sem que eles tragam impactos maiores na sua vida. Amigos e familiares, por mais disposição e afeto que tenham para ouvir, irão se envolver e sentir um pouco da sua dor. Já um profissional vai olhar unicamente para você e não para si mesmo, nem para o que ele sente em relação à sua dificuldade. Muitas pessoas que não conseguem lidar com o luto podem acabar desenvolvendo sérios traumas e doenças psicológicas como a depressão. Ninguém é ensinado a viver o luto, por isso não se sinta na obrigação de ser forte o tempo todo. O ser humano tem fragilidades e isso não é vergonha alguma. Pessoas vivem lutos diferentes. Precisamos saber que dentro do núcleo familiar ou mesmo no círculo de amigos, cada um irá reagir de uma forma individual em relação à perda sofrida. E pode acontecer de uma pessoa achar que a outra está indo muito rápido ou muito devagar. Terá aqueles que precisarão falar, contar histórias, ver vídeos antigos, ver e rever fotos, passar dias em prantos. Mas haverá também aqueles que precisarão ficar calados, silenciosos em sua dor. Nenhuma reação é melhor ou maior que a outra. As cobranças, exigências e julgamentos acontecem porque cada um de nós tem seus conceitos e crenças sobre como devemos nos comportar diante de uma situação. Porém, é preciso esclarecer que a forma com que cada um vive seu luto varia, conforme suas características de personalidade, seus recursos de enfrentamentos e suas defesas, sua história de vida e do relacionamento e vínculo que possuía com a pessoa querida. São variações que precisamos estar atentos para perceber e assim compreender para não julgar. Fuja do isolamento. Quando perdemos uma pessoa importante, a primeira coisa na qual conseguimos pensar é em ficar só. Queremos ficar sós, afastados de todos, para que possamos pensar e viver intensamente aquele momento de perda. Precisamos saber, entretanto, que existem algumas etapas do luto, como a negação, a raiva e a depressão. O isolamento para esses 3 estágios iniciais nunca é a saída indicada, pois o indivíduo que sofre com a perda está em seu momento mais frágil e pode se aprofundar em pensamentos ruins e provocam círculos ainda maiores de dor. Estar rodeado de pessoas queridas é um alento para a alma, pois essas pessoas, certamente vão oferecer palavras de apoio, carinho, afeto e distração. É muito importante engajar em movimentos sociais assim que o luto for definitivamente vivido. Expressar o que você está sentindo. Expressar suas emoções sobre o luto é muito importante e pode contribuir significativamente para amenizar a dor. Redigir cartas para o ente querido, escrever poesias, poemas e música e expressar-se através da arte é uma grande oportunidade de botar para fora o que está sentindo. A arte e a escrita nos ajudam a nomear, discriminar e expressar o que estamos sentindo, oferecendo um significado à nossa experiência, servindo de um verdadeiro bálsamo ao nosso sofrimento, impedindo que a dor fique registrada de uma maneira não compreensiva em nossa mente. Sem contar que isso também auxilia na intenção de manter viva aquela pessoa nas nossas mentes e nos nossos corações. Agora,
o desapego. Desapegar não é esquecer. E a melancolia, a tristeza, a aflição podem representar um grande obstáculo na recuperação. Por isso, você não deve alimentar a tristeza. Nesse ponto, é importantíssimo vigiar os pensamentos. Sempre que uma lembrança vier e te deixar mais triste, procure pensar numa coisa feliz, de preferência que não tenha relação com a pessoa que se foi. É difícil se desapegar da rotina antes vivida. Os momentos, embora eternos, são uma marca de que algo que era antes comum e rotineiro se foi. Dar de cara com esse breu de ausência é certamente uma das coisas mais difíceis. Mudar a rotina pode ser uma boa saída. Crie novos hábitos, seja sozinho ou com outras pessoas. Esse desapego até pode ser sentido como traição ou culpa, mas ele é saudável e necessário. Permitir-se sentir coisas boas. O luto é um processo complexo e é perfeitamente natural que, enquanto a pessoa elabora a sua perda, sinta forte tristeza, mas também vivencie momentos de alegria e distração. A pessoa pode se alegrar e rir ao lembrar dos bons momentos com a pessoa que se foi. Pode ficar feliz por estar com pessoas que ama e que continuam fazendo parte da sua vida. O momento da despedida pode ser também um momento de reencontro de familiares que há muito tempo não se via. Além disso, a pessoa enlutada também precisará se distrair vez ou outra, para dar um tempo para si mesma, descansar a sua dor e recuperar as forças. Deixar-se levar por sentimentos de alegria e descontração também te ajudará a seguir em frente. Desapego. Desapegar não é esquecer. E a melancolia, a tristeza, a aflição podem representar um grande obstáculo na recuperação. Por isso, você não deve alimentar a tristeza. E nesse ponto é importantíssimo vigiar os pensamentos. Sempre que alguma lembrança vier e isso te deixar mais triste, procure pensar em qualquer coisa feliz, de preferência que não tenha ligação com a pessoa que se foi. É difícil se desapegar da rotina antes vivida. Os momentos, embora eternos, são uma marca de que algo que antes era comum e rotineiro se foi. Dar de cara com esse breu da ausência é um dos momentos mais difíceis. Mudar a rotina pode ser uma boa saída. Crie novos hábitos, seja sozinho ou com outras pessoas. Esse desapego até pode ser sentido como traição ou culpa, mas ele é saudável e necessário. Voltando à vida normal. Assim que passar as fases iniciais do luto e da tristeza, procure retomar as suas atividades rotineiras. Algumas pessoas se sentem culpadas quando pensam em voltar à vida normal, pois é como se estivessem banalizando a morte e se esquecendo da pessoa que partiu. Esse sentimento é comum, mas não deve ser internalizado. Caso você sinta que a culpa te persegue cada vez mais, impedindo-o de voltar a viver sua rotina e suas atividades prazerosas, procure ajuda profissional, se esforce no sentido de assumir de volta as suas responsabilidades. A importância de perdoar. A raiva, a revolta e a culpa podem se fazer presentes quando perdemos um ser amado.
Você pode ficar com raiva porque a pessoa te deixou, por acreditar que nem ela nem você mereciam isso, porque você ficou, ou porque acha que houve algum erro que, se fosse evitado, nada disso estaria acontecendo. Todo sentimento é legítimo e precisa ser vivenciado, mas agarrar-se a estes não vai aliviar a sua dor, pelo contrário, pode até aumentá-la e fazer crescer o círculo vicioso dessa dor. Então é preciso buscar o perdão e entender que muitas coisas fogem ao seu controle e ao do outro também. Precisamos aceitar que somos vulneráveis e factíveis ao erro, que a vida tem um curso que extrapola nosso desejo ao buscar a compaixão para alcançar o perdão. Conseguimos ver o outro com mais leveza e amor. E podemos também olhar para nós mesmos sem atribuir qualquer responsabilidade pela perda. Tarefas agradáveis e de prazer. Realizar atividades prazerosas, como hobbies, por exemplo, pode te ajudar a reduzir seu sentimento de tristeza e dor. São aquelas pequenas atividades como praticar algum esporte, fazer um passeio diferente ou uma viagem, ouvir músicas, podem fazer grandes diferenças. Além de ocupar sua mente, essas tarefas vão te tornar mais apto às novas funções. Sentir-se bem não é pecado. Muitas pessoas tendem a se sentir culpadas por sentir-se bem após a perda da pessoa estimada. Mas você não pode perder de vista que a pessoa que se foi te amava e ia querer te ver bem. Os pertences do ente que se foi. Manter o quarto intacto, resistir em mexer, ou não se desfazer dos objetos, pode ser um sinal de dificuldades em processar a perda sofrida. Decidir o que fazer com roupas e objetos do ente querido faz parte do luto. Você pode doar, vender ou até distribuir os objetos mais significativos. Também pode escolher algum objeto e guardar consigo, como uma herança que ele te deixou. Mas é preciso tomar cuidado para não se manter apegado demais às coisas. Quando uma pessoa que amamos muito vai embora, os primeiros sentimentos que surgem são a negação e a tristeza infindável. O único desejo que se apossa de nós é ter tido mais tempo com a pessoa. Este é, porém, o ciclo natural da vida, muito doloroso sim, mas que precisamos superar em algum momento. Nesse vídeo você viu a importância de respeitar e superar o luto. Entendeu a importância de perdoar e compreendeu que é preciso destinar um fim aos objetos da pessoa. Gostou? Compartilhe! Esse é o canal Crescimento Emocional. Se você gostou dessa mensagem, curta e compartilhe, para que a gente possa continuar produzindo e apontando caminhos.